Hoje nós vamos entrar no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Eu acho que a gente já está aqui na reta final da exposição desse livro. Nós vamos até o capítulo 28. E se Deus permitir, terminando o capítulo 28, a gente vai voltar para João, porque quando eu estava expondo Mateus, nós fizemos ali os textos correlatos, Mateus, Marcos, Lucas. Só que João, como os irmãos sabem, é um evangelho que não é sinótico, ele tem aspectos distintos, dos outros três. Então a gente vai precisar voltar para João, expor João e aí seguir nas cartas até chegarmos ao Apocalipse, se Deus permitir. Mas antes disso tem Atos ainda, Atos 23, versos de 1 até o verso 10. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Somente até aí, vamos orar ao Senhor. Deus, quando estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, assim como fizemos pela manhã, rogamos a Teu Espírito, que ilumine a nossa mente, nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua voz com clareza, Deus. Que o Senhor use o pregador como um arauto do Senhor, como alguém que traz não a sua própria palavra, mas a palavra de Deus. E que essa palavra encontre os corações hoje, corações que precisam de salvação, corações que precisam de arrependimento, e corações que precisam, Senhor, de ânimo. Para cada necessidade, essa Tua palavra aplicada há de nos suprir. Ó Deus, seja conosco nessa noite. Amém. Um dos modos mais covardes de você humilhar alguém é você usar de uma posição ou de um cargo para fazer isso. Porque você tem autoridade, então você vai tomar uma pessoa que está numa situação menor e você vai humilhá-la. Nos últimos dias a gente, pelo menos por 2 vezes, assistiu isso. Tanto numa situação em Santos, quando, se eu não me engano, é um promotor de justiça que caminha sem máscara ali pela praia. E aí, veja, a questão aqui não é discutir a validade ou não de uma lei como essa, ou a correção ou não dessa lei, andar com máscara ou sem máscara, não é o nosso ponto aqui. Mas existe a lei e existiam ali agentes que foram, ao meu ver, até onde aparece no vídeo, de maneira educada, falar com aquele cidadão, que andando na rua é um cidadão comum. E ele rapidamente pegou o celular e disse: eu vou ligar aqui para o seu superior, eu não tenho medo de você. E o agente foi ali, preencheu a multa,
Ele foi notificado, quando pediu para ele assinar, ele rasgou a multa e jogou no chão. Quer dizer, cometendo inclusive outras infrações. Uma delas é desacato, desrespeito à autoridade. Você pode estar certo, né? Você pode estar até certo. A lei é injusta, o modo com que está sendo tratada ali essa doença está errado. Mas aí como é que a gente vai fazer? Eu vou agora desrespeitar uma autoridade para mostrar que ela está errada? Será que esse é o caminho? Porque eu tenho autoridade maior do que ele, eu vou humilhá-lo. O segundo caso foi essa semana, pelo menos repercutiu essa semana. Quando um senhor, alto, muito forte, assim, ele mora aparentemente numa casa de classe média alta, né, onde poucas pessoas têm condição de morar num lugar daquele, e ele foi receber ali um entregador de comida, esses motoboys, né, e o sujeito já tinha cuspido na cara dele, isso é o relato do motoboy. E no vídeo fica muito claro a humilhação que aquele homem projetou, não porque tinha uma autoridade sobre ele, mas estava numa posição mais confortável, né? Ele é seu cliente, ele é um motoboy, está entregando, você é cliente, você pode comprar, você pode pagar a comida na sua casa, e ali você humilha. Quem é você? Olha onde eu estou morando, você tem inveja disso aqui. Foi humilhado, rapaz. Então, por outro lado, o rapaz mesmo humilhado, você não percebe hora nenhuma desrespeito, mas com sabedoria ele respondeu e ele foi até o final, de cabeça erguida. E inclusive, de ontem para hoje, ele já ganhou uma moto nova, né? As pessoas fizeram uma vaquinha, estão ajudando ele com um valor que ele nunca pensou em ganhar na vida. Os casos são muitos, são diversos. Eu estou falando 2 aqui, os irmãos devem conhecer muitos outros casos de abuso de autoridade, de desrespeito com a autoridade. Lembrando mais agora um terceiro caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, por quem nós devemos ter respeito pelo cargo dele, ele chegou ao cúmulo de dizer que os editores de jornais editam algumas matérias, os ministros do STF editam o Brasil. Vejam que arrogância, eles têm autoridade para editar o Brasil. O que é verdade e o que não é verdade, o que pode e o que não pode sair. É muita arrogância, é muito abuso de autoridade. Então nós, como inferiores nesses casos, como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai lidar com um governo ruim? Como é que nós vamos lidar com deputados corruptos? Como é que nós vamos lidar com senadores que a todo instante estão tentando ali fazer o mal para a população? Como é que a gente lida com essas coisas? Eles não devem abusar da autoridade e como nós devemos nos submeter à autoridade. Esse é um texto que fala exatamente desses dois lados, né? De como Paulo se viu diante de uma autoridade e como essa autoridade abusou do poder que tinha sobre o apóstolo Paulo. Porque Paulo não fez nada demais, absolutamente nada demais inicialmente, para suscitar a ira desses homens. Lembre-se que isso aqui é toda uma construção desde o capítulo 22. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho em Jerusalém. Então os fariseus começaram a denunciá-lo juntamente com os saduceus, 2 partidos dos judeus, e queriam matá-lo em praça pública, até que o apóstolo Paulo apelou para a sua cidadania romana, os irmãos lembram disso. Então ele foi retirado do meio do povo, onde ele iria ser morto, linchado, e ele foi levado ao Sinédrio, que era o tribunal correto onde ele deveria ser julgado, por ser não só romano, mas também por ser judeu. Ele estava ali entre os principais dos homens judeus, os sacerdotes daquela religião e o sumo sacerdote, que tinham autoridade para ser também juízes. Assim como hoje na igreja, quando há um ato disciplinar, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, eles deixam de ser chamados assim no tribunal e passam a ser chamados juízes. Eles assumem esse encargo de juiz exatamente com o mesmo princípio que está aqui revelado em Atos capítulo 23. Qual é a primeira palavra do apóstolo Paulo para se defender nesse tribunal, diante das autoridades? Veja, verso 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse:
varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Veja quanta delicadeza nas palavras do apóstolo. Varões e irmãos, homens, né? Homens sábios, mas não somente isso, irmãos. Vocês são compatriotas, vocês partilham da mesma fé que eu sempre defendi. A vocês foram dados os profetas, a vocês foi confiada a lei, aos irmãos foi dado o sistema sacrificial, vocês são meus irmãos. Mas ao mesmo tempo vocês são varões diferenciados, vocês são juízes. Paulo sabe exatamente lidar com isso, a intimidade de ser do mesmo povo e ao mesmo tempo a submissão à autoridade. Ele diz: eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu tenho boa consciência, não diante de vocês simplesmente. Eu tenho boa consciência diante de Deus, que não avalia simplesmente o que é externo, mas o Deus que avalia o que é interno. Você já pensou em poder dar um testemunho assim? Você ser chamado por um tribunal, diante dos juízes, acusado de fazer uma coisa que você não fez, e você poder dizer: eu tenho uma consciência limpa que eu não fiz isso. Eu tenho uma boa consciência. Nos escritos de Paulo, você vai ver que ele repete muito esse tipo de expressão. Se você acompanhar comigo, Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Abra comigo, por favor. Ele diz assim, verso 14: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ele está falando, não somente os crentes têm consciência, mas os gentios também têm consciência. E mesmo desconhecendo a lei vai servir para eles também. Porque eles têm consciência que há uma lei gravada no coração deles. E é isso que acontece desde um homem que antes de conhecer a Deus, ele sabe o que é certo ou errado, porque existe uma lei gravada no nosso coração. Os irmãos têm observado na exposição da Santa Lei do Senhor que existem alguns mandamentos ou pontos dos mandamentos que já são lei natural, ou seja, que o homem naturalmente conhece: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não mentir. Todo mundo sabe que isso é errado. E ele tirou isso de onde? É porque tem uma lei encravada no coração e uma consciência por trás dessa lei que nos fere para mostrar que nós estamos errados. É por isso que alguém que não conhece o Evangelho, que não conhece Cristo, muitas vezes tem um peso na consciência. Não tem boa consciência, como diz o apóstolo Paulo, porque os seus pecados lhe assediam e há um peso muito grande. Quando o sujeito vai dormir, que ele coloca a cabeça no travesseiro, tudo aquilo vem na cabeça dele, a mente começa a trabalhar. O que ele fez é a consciência que está ali trabalhando e mostrando que ele está errado. Essa consciência é dada a todos, mas como já vimos outras vezes, ao longo do tempo, quando nós não cuidamos dessa consciência, mas todo o tempo nós vamos tentando calá-la com subterfúgios, com falsas motivações, com relativizações da lei de Deus, ela vai cada vez mais se calando. Ao ponto de você ver pessoas que pecam de maneira descarada, parece que não tem consciência. Mas é uma consciência que existe, porém foi calada. Paulo deixa isso muito claro aqui. Gentios e judeus têm consciência. Agora, na primeira carta a Timóteo, por favor, me acompanhe. Primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 1 também.
verso 3 a 7, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem mais discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Timóteo, cuida da igreja e livra o teu povo desse tipo de discussão frívola, fábulas, genealogias sem fim, discussões sem propósito. A igreja não pode virar um grande lugar de debate, simplesmente o debate pelo debate. Os jovens agora, todo instante, então, grupo de WhatsApp, Facebook, toda mídia social usando para debater, e todo tipo de assunto que não tem muito propósito na igreja. E eles ensinam. Isso aqui a gente assiste assim de maneira surpresa. Eu conheço um cidadão, um jovem que foi disciplinado pela igreja, foi excomungado da igreja e agora é blogueiro evangélico. E ele ensina as pessoas o que se deve fazer na igreja que ele não participa. Que loucura é essa? Uns discutem, outros ensinam, e eles estão tomando assuntos que não trazem relevância nenhuma para a igreja. Paulo diz: Timóteo, sai desse tipo de discussão, não permita que a igreja vá por esse lugar, porque isso é hipocrisia. Aí ele diz: mas viva no amor que procede de coração puro e de consciência boa, ou seja, de consciência pura. Esse sujeito que ensina o que não pratica, que vive de maneira hipócrita, ou seja, com duas caras, ele não tem boa consciência. Será que alguém pensa que uma pessoa que vive no pecado assim, pode ter boa consciência, pode dormir tranquilo? Não dorme. Não dorme porque ele sabe o pecado que ele está metido. Tudo aquilo ali é uma capa para esconder o que está por trás. Paulo está dizendo: vocês não precisam viver com capas, com hipocrisias, mas vocês devem confessar os seus pecados, deixar os seus pecados e então viver de consciência pura. Porque isso é boa consciência, preste atenção nisso. Consciência pura não é consciência de perfeição. Não é eu olhar para mim e dizer assim: veja, eu tenho uma consciência tranquila que eu não peco contra Deus. Não é isso que Paulo está dizendo ali. Eu estou dizendo, a minha consciência é boa, porque ela repousa na promessa certa. Você não deve se meter com discussão sem sentido, você não deve viver hipocritamente. O que é que Paulo ensina tantas vezes? Confessa o teu pecado. Qual é o caminho para alcançar uma boa consciência? Confessa o teu pecado, deixa o teu pecado. Ao invés de tentar fazer todo tipo de firula, né? Se meter em genealogia, em discussão, né? E tentar mostrar aquilo que você não é, pare com isso para que você viva uma consciência boa. Você se chega diante de Deus e confessa o teu pecado. Se precisa de ajuda, procura a liderança da igreja, confessa o teu pecado. Não busque, de alguma maneira, ter a consciência calada. Mas abra a tua boca, confesse o teu pecado e deixe o teu pecado. Porque quando você fizer isso, você está deixando o seu pecado nas mãos daquele que pode perdoar pecado. E então, as promessas do Evangelho vão ser verdadeiras para você. Qual é o resultado disso? Você descansa nas promessas do Senhor. E pode chegar diante de um juiz, e pode chegar diante de qualquer homem e dizer: ainda que pecador, eu tenho consciência boa. Não por ser impecável,
mas porque eu confessei o meu pecado ao Senhor. Então a minha consciência já não pesa mais. Quais são então os subterfúgios, né? Os caminhos tortuosos dos homens, os atalhos que a gente tenta pegar para ter uma consciência aparentemente boa? Os homens que tentam ser mais justos, mas a parte de Cristo, eles buscam ter uma boa consciência refletindo sobre os seus pecados. Então eles vão fazer meditação, né? E eles vão ficar zen. O que é você fazer meditação? Eu fico triste porque às vezes a gente fica ouvindo falar de crentes que fazem esse tipo de coisa. Isso é uma religião terrível. A meditação você vai simplesmente tentar ficar zen ali, né? O teu espírito vai se acalmar. Isso é um exercício. Você consegue acalmar o teu espírito sem Cristo. Além de ser de uma ignorância impressionante a respeito da lei de Deus, isso não vai te servir de nada. Teu espírito vai ficar calado ali, mas quando você parar de fazer aquele tipo de exercício, volta tudo, porque não foi resolvido. Existem aqueles que vão para os terapeutas para escutar o que o psicólogo tem a dizer, porque tem um pecado que te persegue. Pessoas que foram, né, vítimas de abuso na infância e não conseguem lidar com isso até hoje. Pessoas que cometeram pecados terríveis contra o seu próximo, contra alguém da família, nunca confessaram o pecado, nunca conseguiram tratar aquele pecado. Então aquele pecado vez por outra assola a consciência daquela pessoa. Não tem paz de consciência. Então vão gastar rios de dinheiro com terapia. Ele passa 1 hora lá confessando o que fez. Eles têm mais coragem de confessar o que fizeram ao seu terapeuta do que confessar o seu pecado diante do Senhor, que pode perdoar os seus pecados. Você pode fazer muita coisa para tentar buscar uma consciência boa, mas você só vai conseguir se você confessar e deixar o teu pecado. É esse o caminho que o apóstolo Paulo nos propôs. Confesse, creia, descanse no Senhor, então você vai poder ter uma boa consciência. Esse é o argumento que ele tem lá. Volte comigo para Atos 23. Varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Ele já passou pelo judaísmo, ele se converteu ao cristianismo, ele disse: até hoje eu tive boa consciência. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu persegui a igreja do Senhor, mas eu fui até Cristo e pedi perdão. A minha consciência está tranquila. Agora veja o que é que diz o sumo sacerdote, verso 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem a boca. Isso aqui é uma sentença contra a blasfêmia. Se bate na boca do blasfemador. A questão é, qual foi a sentença dada aqui? Qual foi o processo que começou? Paulo disse uma frase e rapidamente eles já bateram na boca do apóstolo Paulo. Isso só me lembra de João capítulo 18, verso 22, quando Cristo disse algumas palavras ali diante de outros juízes e esbofetearam o Senhor. Porque cada vez mais Paulo vai se assemelhando ao seu Senhor. Ele fala uma verdade e as pessoas têm ódio dele. Quem é esse homem? Ele é sumo sacerdote. E aqui é indicado o nome dele, Ananias. Ananias é o nome dele. Passados alguns capítulos, Paulo vai estar diante de um outro sumo sacerdote que já não é mais Ananias. E tem muito a ver com o que está acontecendo aqui, você vai prestar atenção muito bem nisso. Então, batem na boca do apóstolo Paulo. Então veja qual é a reação do apóstolo, verso 3. Aqui é puramente abuso de autoridade, não houve processo ainda, e ele esbofeteou sem necessidade nenhuma. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei,
e contra a lei mandas agredir-me? Deus há de ferir-te. O modo que o apóstolo Paulo está se referindo a essa autoridade é errado. Ele, inclusive, vai pedir perdão daqui a pouco. Mas o conteúdo é perfeito. Deus há de ferir-te. Essa profecia do apóstolo Paulo aqui vai se consumar. Como eu falei, da próxima vez que Paulo estiver diante do sumo sacerdote, já não é mais Ananias. E os comentaristas dizem que provavelmente foi a mão de Deus que feriu Ananias e ele deixou de ser sumo sacerdote. Porque ele esbofeteou alguém que era justo e tinha boa consciência. Como é que Paulo se refere a ele? Parede branqueada. Parede branqueada. Lá em Mateus 23, verso 27, os irmãos devem lembrar desse texto, Cristo se refere também aos fariseus, ele chama não de parede branqueada, mas de sepulcro caiado. O que é isso, sepulcro caiado? É uma sepultura onde dentro você só guarda o que é podre, né? Você coloca um corpo lá que está apodrecendo, é tudo podre lá dentro, mas lá fora você cuida daquela sepultura, ela é toda pintadinha, ela é toda bonita, mas dentro o que tem é podre. Vocês são sepulcros caiados, ou seja, vocês têm aparência de piedade, mas vocês não têm piedade nenhuma. Vocês se escondem atrás das suas vestimentas, vocês se escondem atrás da posição, mas vocês não têm honra nenhuma, porque vocês vivem no pecado e não têm boa consciência. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas me agredir. Ou seja, você que é juiz para usar a lei, você então inventou outra lei, ou usa contra a lei para me agredir? Não é assim que fazem aqueles que abusam da autoridade? Não precisa da lei, eles usam da lei, contra a lei, para agredir, para humilhar. Paulo está certo nisso. A avaliação do apóstolo é perfeita, não há nada do que se retirar aqui. Mas aí vem a repreensão, veja, verso 4. Os que estavam ao seu lado lhe disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Como é que você está injuriando um sumo sacerdote? Paulo diz, mas eu não sabia. Aí aqui a confusão é grande para saber por que Paulo não sabia, né? Isso porque seria muito fácil de identificar o sumo sacerdote, até a vestimenta é diferente, mas Paulo disse com toda certeza, eu não sabia que ele é sumo sacerdote. Muito provavelmente, o apóstolo Paulo ele tinha problema de visão. E é por isso que ele está dizendo, eu não sabia, eu não percebi, talvez fosse essa a melhor expressão, eu não percebi que ele era o sumo sacerdote. Eu sabia que ele era um homem importante, mas eu não sabia que ele era o principal. Porque se eu soubesse, eu nunca faria isso. E ele cita a lei. Como é que eu posso ter boa consciência se eu estou quebrando a lei? Aí Paulo vai explicar como é que se tem boa consciência. Na hora que ele foi advertido do seu pecado, ele disse, se eu soubesse, eu não tinha feito isso. Ou seja, ele confessa o seu pecado. Ele sabe que quebrou a lei. E ele não vai continuar quebrando a lei. E aqui eu devo parar um pouco para lembrar os irmãos da necessidade de se lembrar desse mandamento. Que será inclusive o próximo mandamento da nossa sequência em Deuteronômio 5. Honrar pai e mãe, ou seja, honrar as autoridades. Você tem que ter cuidado como você se refere às autoridades. Por exemplo, Êxodo 22, verso 28. Abra comigo, por favor. A lei do Senhor diz assim: contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. É interessante que ele fala primeiro, contra Deus não blasfemarás, ou seja, primeiro é contra o Supremo Senhor.
Não blasfeme contra Deus, não fale mal contra o príncipe, porque o príncipe é príncipe de Deus. Lembrando das palavras do próprio apóstolo Paulo, que ensina na carta aos Romanos, capítulo 13, toda autoridade foi constituída por Deus, então é digna do nosso respeito. E é difícil às vezes respeitar determinado tipo de autoridade, eu sei disso, eu sei como é difícil. Nós passamos aí 13 anos, 14 anos, não sei exatamente, com o governo do PT, roubalheira em cima de roubalheira. Assaltaram os cofres públicos. Claramente pessoas mal intencionadas. Isso não é pecado dizer isso, porque eles estão sendo julgados, muitos já foram julgados e condenados por isso. Mas nós devemos ter cuidado, não mais agora que não são mais autoridades, mas quando eles eram, era difícil você conter as suas palavras. Tenho certeza que eu mesmo pequei nesse sentido. Peço perdão, Senhor, porque é difícil você ter uma autoridade como essa, ele está ali assaltando. E não só isso, não é só levar dinheiro, muita coisa pior foi feita. A agenda desse povo é terrível, é maligna, é demoníaca. Eles queriam destruir a educação dos nossos filhos e conseguiram. Mas eles eram, pelo menos naquele tempo, a autoridade constituída por Deus, digna de respeito. Eu preciso ter cuidado com isso. As crianças, os jovens, um professor ruim ainda é teu professor. Um professor ruim, esse tipo de professor, esquerdista, comunista, que passa o dia todinho, não dá aula, só enrola, ele ainda é autoridade. Agora, isso não invalida a sua necessidade de falar com seu pai e pedir para que ele tome algum tipo de atitude contra esse homem que está ali furtando o dinheiro dos seus pais. Mas você não tem autorização para desrespeitá-lo. Porque ele é autoridade na sala. Um governante, um pastor, pastores da igreja, e eu estou me referindo aqui a igrejas verdadeiras, pastores que caíram, pastores que de alguma maneira têm sido infiéis. Então você sabe disso. Você sabe da infidelidade dele, você deve denunciar a infidelidade, deve tratar do modo certo, mas você não pode desrespeitar a autoridade constituída por Deus. Isso, quando eu desrespeito a autoridade, veja a ligação que há em Êxodo 22, é semelhante a blasfemar contra Deus. Por quê? Porque foi Deus que colocou ele ali. Então eu não estou com raiva dele simplesmente, eu estou com raiva de Deus, que instituiu aquela autoridade. Então eu devo usar os meios corretos até para tirar da igreja, do Estado, seja lá de onde for, aquela autoridade ruim, mas eu não posso desrespeitá-la. Paulo disse, se eu soubesse que era o sumo sacerdote, eu não tinha feito isso, porque não falarás mal de uma autoridade do teu povo. No verso 6 diz assim, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividia. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Paulo aqui foi sábio, né? Ele pecou, ele viu que os seus inimigos agora estavam mais unidos, porque esse homem está blasfemando, ele falou mal contra um sacerdote, então ele pede perdão e Deus dá sabedoria a ele para ele ter um argumento que vai lhe servir de escape para aquela situação. Acho isso aqui fantástico, porque Paulo vai morrer depois em Roma. Então alguém poderia dizer, para que Paulo fica toda hora aqui tentando protelar uma coisa que iria acontecer? Porque Deus não permitiu. Porque Deus tinha alguma coisa ainda com Paulo em Roma, ele ainda iria anunciar o evangelho em Roma. Então ele usa de um escape que ele tem. Sabedoria dada por Deus que
nos dá, às vezes, boas respostas na hora de uma situação difícil. E a gente tira, assim, algo que vai nos safar daquela situação. Ele diz, veja só, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado, porque eu estou pregando a ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado. Os fariseus também creem assim, por que vocês estão contra mim? Imediatamente quando ele fez isso, ele dividiu ali o sinédrio, exatamente nesse momento, porque o sinédrio era composto de fariseus e saduceus, dois partidos dentre os judeus. Os fariseus, nós poderíamos dizer, eles eram os mais tradicionais dos judeus. Inclusive, a gente sempre vê fariseu como algo ruim, mas no período interbíblico ali, final de Malaquias e Mateus, naqueles 400 anos, Deus usou muitos fariseus, muito. Eles trouxeram, um texto bíblico mais próximo, não, o trabalho dos maçoretas e o trabalho dos fariseus, para trazer, a escritura para a mão do povo. Eles ensinavam a lei, eles eram zelosos da lei. O problema é que eles foram se tornando legalistas. Mas eles conheciam bem da lei do Senhor e tiveram um propósito de Deus reservado, só que se distorceram ao longo do tempo. Então aqui, Paulo diz, mas eu creio como um fariseu. E os saduceus não gostaram, porque o texto explica, eles não criam nem ressurreição, veja o verso 8, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem tudo isso. O que é que o saduceu não cria, basicamente? Ele era materialista. A religião materialista. Não cria em espírito, não cria em anjo, e não cria, consequentemente, em ressurreição. O apóstolo Paulo cria em tudo isso. E os fariseus também. Então, a gente está discutindo aqui por que, se a gente pensa igual. Paulo vai escrever na carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, um capítulo inteiro sobre ressurreição. Ele cria na ressurreição, exatamente como os fariseus. Esse também foi um texto que Jesus Cristo usou, uma questão que Jesus Cristo usou para explicar aos saduceus esse ponto. Veja, Mateus 22, abra comigo. Mateus 22, verso 24. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Eles não acreditavam em vida eterna, porque vida eterna é vida espiritual, eles não creem em espírito, então eles disseram, agora nós vamos pegar Jesus aqui. A mulher teve 7 maridos, porque a lei do levirato dizia que você deveria casar com o irmão do seu marido, se você não tivesse descendência. Ela casou com 7, e ela morreu. Na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Aí veja agora a resposta de Cristo. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Aí complicou a cabeça do saduceu, Porque ele nem cria em céu, nem cria em vida eterna, nem muito menos em anjo. Aí Jesus diz, para te explicar, você não conhece a Escritura, eu vou lhe ensinar. Na ressurreição, no céu, eles vão ser como os anjos. Mas eu não creio em anjo. Problema seu. Eles vão ser como os anjos que existem. Nem casam, nem se dão em casamento. A expressão tanto para masculino quanto para feminino, casar e se dar em casamento.
Ele continua, verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Aqui, Jesus Cristo usa, né, uma ferramenta hermenêutica que está expressa lá na nossa confissão de fé no capítulo 1, o chamado lógica e claramente deduzido, ou boa e necessária consequência. Para explicar a respeito da ressurreição, ele cita um texto que aparentemente não tem nada a ver. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se você for literalista aqui na tua interpretação, não tem nada a ver citar esse texto com o que ele está tratando. Mas Cristo está nos chamando aqui a pensar de uma maneira lógica e claramente deduzida, ou boa e necessária consequência. Ou seja, se Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que já morreram, mas Ele continua sendo Deus desses homens, é porque eles morreram, mas vivem em Cristo. Eles ressuscitaram dos mortos. Essa é a lógica, dedução, ou a boa e necessária consequência que esses homens apreenderam, porque o texto diz no final, ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Eles aprenderam a doutrina. Então, aqueles que não querem aceitar, por exemplo, batismo infantil, porque não tem um texto prova, também não vão aceitar a ressurreição dos mortos. Porque quando Cristo usou aqui, ele não usou um texto prova, né, tão claro assim, mas ele fez o povo pensar biblicamente. O problema do saduceu é que ele não tinha esse pensamento. O problema do saduceu é que ele é materialista. Ele só via uma religião para essa vida. Que pobreza, irmãos. É quando você olha para a sua religião e só pensa nessa vida. Toda a tua fé se resume a resolver os problemas da minha vida. Eu quero uma religião para resolver o problema do meu casamento, eu quero uma religião para que eu possa me casar, eu quero uma religião para que eu possa aprender a criar filhos, eu quero uma religião para que eu possa saber fazer negócio, eu quero uma religião para resolver meu problema hoje. A religião cristã não é para resolver simplesmente teu problema hoje, é para resolver teu problema eterno. Agora ela é tão poderosa, o evangelho é tão poderoso que resolve até nossos problemas de hoje. Nos ensina a viver de um modo agradável ao Senhor. Então, voltando lá para o texto de Atos 23, nos encaminhando para o fim, Paulo usou esse argumento, né? E ali ele dividiu o sinédrio. Verso 9: houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Lembre-se de Pilatos. Eu não vi nesse homem mal nenhum, disse ele sobre Jesus. Até os juízes de Paulo disseram: esse homem não cometeu pecado. Para concordar com o que ele disse lá no começo, eu tenho consciência boa, que os pecados que eu cometi, eu confessei, mas esse eu não cometi. O final do texto diz assim: tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Virou uma celeuma, né? Paulo dividiu ali o tribunal ficou entre si brigando, e um reino dividido não tem força. Brigavam entre si, a confusão era uma celeuma muito grande. Os soldados foram lá e tiraram o apóstolo Paulo, e ele se safou dessa situação, mesmo diante do autoritarismo dessas autoridades. Isso nos ensina, irmãos, que não vai ser pelo desrespeito, não vai ser por conta da nossa força, nem de manifestação, nem de revolta ou revolução, que o Brasil vai ser mudado, que a igreja vai ser transformada, que a tua casa vai mudar.
Mas se você tiver boa consciência diante do Senhor, se você pedir sabedoria a Deus para lidar com todas essas questões que nós estamos lidando aqui hoje, de autoritarismo, de abuso, de humilhação, Deus vai nos dar o escape. É claro que a gente teme que a igreja, né, possa sofrer uma perseguição muito grande, tentem calar a voz da igreja, mas nós aprendemos, irmãos, nós tivemos inclusive lives sobre isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja continua avançando. O império das trevas tenta se levantar, mas nós cremos que a igreja avança, ninguém segura a igreja. Se é obra de Deus, ninguém segura. Não tem STF, não tem governo bom ou ruim, não tem nada que segure a igreja. Podem tentar nos prender, podem tentar nos calar, podem fazer como estão fazendo. Vejam só, a gente soube essa semana que os nossos vídeos no YouTube estão sendo escondidos. Pessoas que nos acompanham no canal não estão conseguindo encontrar os vídeos no YouTube, alertando para isso. Pastor, tenha cuidado, estão escondendo os vídeos da igreja. Que façam. Não vão calar a igreja do Senhor. Não vamos lidar com isso desrespeitando as autoridades. Mas como Paulo, se eu soubesse, eu não tinha feito isso. É um sumo sacerdote. Mas ele disse, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Deus há de ferir esses homens. Deus há de punir esses homens. Seja pela mão do magistrado, seja pela mão potente dele mesmo, ele vai ferir esses homens. E a igreja permanecerá triunfando na terra. Respeitemos as autoridades. Fujamos da revolta, do espírito de rebeldia. E que Deus nos dê uma boa consciência em toda essa celeuma que a gente vive, porque Ele também dará o escape. Amém.